Pessoal, só voltou a falar sobre o coeficiente de variação, né? Considerando as medidas de dispersão. Então, apenas para motivar o uso do coeficiente de variação, suponha que agora nós tenhamos dois alunos X e Y, só que agora a média dos dois, a média aritmética dos dois conjuntos de dados, não são iguais, como aconteceu no caso anterior. Quando as médias não são iguais, você não consegue comparar a variabilidade dos dois conjuntos de dados por meio da variância e do desvio padrão, como nós fizemos para os dois alunos anteriores. Para isso, quando as médias aritméticas são diferentes, se você quer comparar o conjunto de dados, você precisa calcular o coeficiente de variação. O coeficiente de variação é dado pelo desvio padrão dos dados dividido pela média aritmética vezes 100. Ele é sempre dado em porcentagem. Então, para calcular o coeficiente de variação, aqui a gente já tem as médias dos dois conjuntos de dados, nós precisamos obter o desvio padrão dos conjuntos de dados. Lembrando que o desvio padrão, ele nada mais é que a raiz quadrada da variância, e a variância é calculada, utilizando aquela segunda forma, ela é calculada dessa seguinte maneira, certo? Então, eu preciso obter aqui o desvio padrão das notas do aluno X e das notas do aluno Y. Então, para obter a variância, para obter o desvio padrão, preciso primeiro encontrar a variância. Então, apenas substituindo os valores ali na fórmula, eu vou ter 2 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 9 ao quadrado, só estou substituindo os valores aqui na fórmula, como eu fiz no item anterior. Menos a soma de todos eles, ao quadrado, dividido por n, dividido por n menos 1. Aqui eu obtenho 4 mais 4, 8, 8 mais 81, que dá 89. Menos, aqui eu tenho 13, 13 ao quadrado, 169, dividido por 3, que dá aproximadamente 56,3, dividido por 2. Então, aqui eu vou obter uma variância de aproximadamente 16,33. Então, daqui eu obtenho naturalmente o desvio padrão, que é dado pela raiz quadrada da variância. No caso, vai ficar a raiz quadrada de 16,33, que dá aproximadamente 4,04, certo? Então, já vamos calcular aqui o coeficiente de variação das notas do aluno X. Isso aqui vai ser dado pelo desvio padrão dividido pela média aritmética, que no caso é 4,04, dividido pela média aritmética, que é 4. Perdão, a média aritmética aqui é 4,33, certo? Então, dividindo aqui pela média aritmética e multiplicando por 100, esqueci aqui que eu tenho que multiplicar por 100. Vou ter 4,04 dividido por 4,33 vezes 100, que é igual a 404 dividido por 4,33 vezes 100, que resulta em aproximadamente 93,30%. Então, aqui, no material de vocês, eu coloquei uma forma de classificar, né, o conjunto de dados conforme o valor do coeficiente de variação. Existem muitos autores, né, que te dão uma faixa de valores para você poder classificar o seu conjunto de dados conforme o coeficiente de variação obtido. Alguns autores eles até divergem na questão dessa classificação, mas a maioria diz que quando você tem o coeficiente de variação entre 0 e 15%, né, você classifica o seu conjunto de dados como com baixa dispersão. Quando o coeficiente de variação está entre 15% e 30%, você classifica
o mesmo com média e dispersão. E coeficiente de variação acima de 30, você classifica o seu conjunto de dados com alta dispersão. Então, nesse caso aqui em específico, aqui nós temos uma alta dispersão, né? Só como curiosidade mesmo, porque a ideia aqui seria só comparar, né, qual conjunto de notas apresenta maior variabilidade ou maior dispersão. Mas só a título de acréscimo aqui, né, eu vou classificar também aqui quanto a nível de dispersão dos dados. Por outro lado, a variância do conjunto Y é obtida fazendo 4 ao quadrado, mais 7 ao quadrado, mais 10 ao quadrado, menos 4 mais 7 mais 10 ao quadrado, dividido por 3 menos 1. Aqui eu obtenho 16 mais 49 mais 100, que dá 165. Aqui eu obtenho 17 mais 4, 21. 21 ao quadrado, dividido por 3, dá 147, dividido por 2. Aqui eu obtenho 9 como variância. Assim, eu calculo o desvio padrão, fazendo a raiz da variância, fica a raiz de 9, que dá 3, certo? Então, o coeficiente de variação das notas do aluno Y é dado, né, pelo desvio padrão de Y dividido pela média de Y vezes 100. Então, aqui eu vou ter 3 dividido pela média de Y, que é 7, vezes 100. Então, eu obtenho 300 dividido por 7, eu obtenho aproximadamente 42,86%. Aqui também nós temos, né, conforme aquele critério de classificação, nós também temos alta dispersão. Certo? Só estou colocando essas classificações como título de curiosidade, mas a ideia aqui é dizer, né, qual aluno apresenta maior variabilidade em relação às suas notas. Então, como o coeficiente de variação, né, do aluno X é maior que o coeficiente de variação do aluno Y, né, as notas de X do aluno X variam mais que as notas do aluno Y. Então, aqui, para concluir, né, esse exercício, eu pedi para comparar, né, as notas dos alunos X e Y. Você teria que escrever como resposta que as notas do aluno X apresentam maior dispersão que as notas do aluno Y, dado que o coeficiente de variação do aluno X é maior que o coeficiente de variação do aluno Y, certo? Então é isso, pessoal. Sobre medidas de dispersão, a gente finaliza aqui, certo?